Ok, de volta então ao nosso programa. Nossa, meu óculos está imundo. Eu odeio óculos imundo. De volta ao nosso programa, 4 horas e 18 minutos. Ô, gente, nós estamos recebendo hoje, com o maior prazer, a vereadora eleita, agora o primeiro pleito, né, dela, primeiro mandato, né, dela, a vereadora Kel, não é Kel Moraes, não, gente, é a Kel Silva. Foi eleita vereadora por Divinópolis, pelo Partido Verde, com 2.195 votos, primeiro mandato, e sua defesa primordial está nas demandas da educação, cultura e meio ambiente. Ai, adorei, até que enfim, alguém falando do meio ambiente. Sem desconsiderar as transversalidades das temáticas, que é o Nascer em Belo Horizonte, também. Conterrâneas. E mora em Divinópolis há quase 10 anos, é casada com Guilherme, é doutora em História. Historiadora. Fiquei chocada agora. Não, agora já virei mais sua fã. Ai, que bom. Nossa, eu amo História. História e professora do Ensino Fundamental 2, em rede estadual. Defende uma educação justa para todos, sem qualquer tipo de distinção. Meio difícil no Brasil. Sua luta é para que o acesso ao ensino seja garantido e efetivado pelo poder público, sobretudo por oportunidades iguais, né, gente? Já deu para ter uma noção, nossa, aliás, muita noção de quem é Kel. Tudo bem, Kel? Que prazer te receber. Tudo bem, gente. O microfone mais pertinho. Deu. É um prazer estar aqui, Dirlene, conversando com você. Na verdade, é uma honra poder estar compartilhando um pouco da minha trajetória, da minha história, dos meus planos para Divinópolis aqui com você e com o seu público. Muito obrigada por me receber. Eu que agradeço, viu? E olha, o doutor Delano falou muito bem de você aqui no programa. Muito obrigada. Que ele participa aqui, ele tem um quadro aqui no programa, que é o Saúde em Casa. Sim. Ele vem aqui dar dicas, né, do mês, fala de alguma doença, atende algumas perguntas dos ouvintes. E aí ele falou de você, ele falou que ficou impressionado com a sua eloquência. Ah, gente, o doutor Delano é um querido. Eu fiquei muito feliz de tê-lo, né, como meu vizinho ali de gabinete, mais ainda de saber que ele está confiando na gente também. Porque eu sou uma pessoa de centro-esquerda, sou uma pessoa progressista, mulher. Então, às vezes, as pessoas que têm um pensamento centro-direita já olham para a gente atravessado. O doutor Delano foi uma das pessoas que me acolheu, me abraçou e enxergou aquilo que eu sou, que é uma pessoa que quer fazer a política conciliatória, quer voltar a política a ser o que ela era, que é o debate de ideias, né, da gente poder sentar com quem pensa diferente da gente e achar uma solução para isso. Porque, igual, Dilene, você vem de um espaço, eu venho de outro, você tem uma ideia, eu tenho outra. A gente não vai ter a mesma visão de uma questão, a gente vai ter visões diferentes. Mas se a gente conversar, a gente acha uma solução que é ótima, não uma solução pela metade. Então, o doutor Delano trouxe isso e foi incrível. Eu só tenho que agradecer o carinho dele e dizer que a recíproca é muito mais que verdadeira. Então, Kel, aí você falou uma coisa interessante. Você é centro-esquerda. Centro-esquerda. Então, porque assim, as pessoas hoje no Brasil, a maioria, que não lê, que não estuda, que não gosta de ler, que não gosta de saber, que não gosta de saber, não quer ir para aula, não quer estudar, não quer ler, não quer ver documentário, não quer ver jornal sério ou procurar aquela matéria ali para ver se realmente é aquilo, como é que ela é, porque nos jornais eles dão as notícias rápidas. Tem notícia que você fala assim, ué, cadê a notícia? Foi só uma frase. Então, eu corro atrás para pesquisar aquilo que me interessa. Como você se coloca como centro-esquerda? O que é centro-esquerda? O que é centro-direita? Para as pessoas que estão ouvindo a gente entenderem que o Brasil não é direita e esquerda. Eu falo isso muito aqui no programa. Gente, o mundo não é um ou outro, não é direita e esquerda, não. Ali, no meio, entre direita e esquerda, tem no meio do caminho um monte de outras formas de você se posicionar politicamente. Exatamente. E eu falo que eu não... Às vezes eu falo uma coisa e falo, agora vocês vão falar que eu sou de direita. Aí eu falo alguma coisa. Aí agora vocês vão falar que eu sou de esquerda. Aí eu falo outra coisa. Porque tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. De um lado, não concordo do outro. Eu falo assim, gente, a gente não pode ser 880. Exato. E é essa que é a magia e a beleza
da democracia, porque a gente tem os nossos princípios. Eu, por exemplo, defendo uma educação igualitária para todos, eu quero uma distribuição justa de renda, mas distribuição justa de renda não significa que eu quero uma revolução. Eu quero que todo mundo tenha um trabalho digno e que receba dignamente por ele. Isso eu acho justo. Eu luto pelo valor salarial digno para os professores, porque é discrepante um professor receber R$2.000, no máximo R$3.000, enquanto você tem aí pessoas que estão recebendo 40 mil, 100 mil reais por mês. Né? Então, essa discrepância eu sou contra. Então, isso me coloca muito no espectro da esquerda. Eu defendo as questões climáticas, do meio ambiente. A gente sabe que a gente está passando por um momento muito difícil. E isso acontece por causa... Aí eu vou falar um pouquinho de história. Aí você falou que gosta. Pode falar, eu adoro. Desde a Revolução Industrial, que foi ali por volta dos anos 1800, né, quando começou ali na Inglaterra, as fábricas e tudo, o meio ambiente, ele começou a ter um catalisador, ou seja, uma coisa que acelera um processo que é natural. É natural o planeta esquentar, esfriar, só que demora-se muitos anos. Então, dá tempo do nosso corpo se adaptar, dá tempo da gente, né, mudando. Com a Revolução Industrial, foi um catalisador. Então, assim, menos de 500 anos, a gente já tem um boom de coisas sendo soltas no meio ambiente, que faz com que esse aceleramento do aquecimento global aconteça. Sim. Isso não é dizer que é porque eu sou contra o capitalismo ou qualquer coisa do tipo. Não, isso é histórico, isso é científico. E a gente precisa achar caminhos para conter esses riscos, para mediar, senão a gente vai chegar num ponto que a gente não volta. Então, são esses tipos de pauta que me colocam mais à esquerda, mas eu entendo que a gente precisa ter indústria. Só que a gente precisa achar um meio termo, a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter dinheiro e não ter vida. Isso. Não ter água. Não ter água. A gente precisa de indústria, mas as indústrias, como que vai ser esse uso da água? Então, a gente precisa achar um meio termo. Então, eu tenho as minhas pautas que são inegociáveis, né? O direito igualitário das mulheres, de todas as pessoas. E isso é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque falar de direitos não quer dizer que o homem e a mulher são iguais. Não, biologicamente, a gente é diferente. Claro. Obviamente, Sim, né? Sim. Todo mundo vê isso. Só que nos direitos, nós precisamos ter os mesmos. A gente precisa ter o mesmo direito à educação, ao emprego, né, à acessibilidade. A gente precisa ter os mesmos direitos. Não é porque eu sou mulher que eu vou engravidar, que eu vou ter que receber um valor a menos ou nem ser contratada. É sobre isso que a gente fala, sobre essas questões de direito. E as pessoas, elas fazem uma certa confusão, não porque elas são ignorantes, mas intencional. Elas fazem confusões intencionais, dizendo que as mulheres querem tomar o lugar dos homens e tudo para causar esse grande desconforto que existe, que são as fake news, né, que são essas cortinas de fumaça, para não debater problemas mais graves. Nós vamos continuar conversando, tem que parar um pouquinho, vou chamar música, 4 horas e 26 minutos. Você que está ouvindo o programa, se você quiser perguntar alguma coisa para a vereadora Kel, tá, gente? Fica à vontade. Daqui a pouquinho a gente volta e continua conversando com ela, porque a gente está só começando. Eu vou explorar essa mulher. Papo que histórico com a vereadora Kel. Vereadora Kel foi eleita agora. Como é que você conseguiu 2.000 e tantos votos, hein? Olha, boa pergunta. Como é que foi sua campanha? O que aconteceu para as pessoas votarem em você? Olha, eu fico primeiro... Confesso que eu não te conhecia. Sim, eu quero primeiro agradecer. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de agradecer esses 2.195 votos, que me deixaram muito feliz e com a esperança de poder fazer um trabalho digno para Divinópolis. Eu sou professora aqui desde 2016, aqui em Divinópolis. Eu sou professora na Escola Estadual São Francisco de Assis. Vou pegar licença agora para poder me dedicar à vereança e poder ser um corpo político institucional sem levar isso para dentro da sala de aula. Porque só a minha presença ali já pode ser um problema, né, nos dias atuais. Mas eu trabalhei ali no São Francisco, trabalhei no Integral, trabalhei em outras escolas. E eu acho que a relação que eu construí ao longo do tempo com os meus alunos, com os pais de alunos, com a comunidade escolar e com as pessoas de Divinópolis, contribuiu bastante. E é claro que eu não posso deixar de citar aqui o apoio que eu tive da deputada Lohana
que foi aquela pessoa que me disse pela primeira vez que eu poderia estar na política. Porque eu, como professora, eu sempre gosto de colocar todos para frente. Assim, eu quero que todos tenham uma consciência política, que todo mundo saiba o que pensa. Não tem que pensar como eu, obviamente. Mas, assim, pensa, eu dou todos os caminhos para essas pessoas. Gosto demais disso e sempre enxergo as potencialidades. Mas eu sempre fiquei nesse papel de crítica. Eu sempre estive no Instagram fazendo críticas à questão política, avaliando pelo olhar da história. E isso fez com que as pessoas também me conhecessem pelas redes sociais. E foi onde eu conheci a Lohana. Eu conheço a Lohana desde 2020, final de 2019, início de 2020, quando ela começou a campanha dela para vereadora. E apoiei tudo. E quando chegou próximo a 2024, para as eleições, ela falou, você tem o perfil, você nunca pensou. Ela me incentivou muito a estar na política. E aí eu falei, vamos lá, vamos ver. Vamos fazer o teste, porque eu também penso muito no coletivo. Como sou uma professora de história, eu entendo que as mudanças acontecem pela coletividade. Então, falei assim, vamos que eu ajudo o partido, a gente consegue fortalecer o Partido Verde em Divinópolis. E aí a gente fez uma campanha muito bonita, sabe, Dirlene? A gente mostrou soluções. Porque mostrar problema, todo mundo já sabe que existem problemas. Então, a gente trouxe propostas, a gente fez uma campanha muito bonita, sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém, mostrando o que a gente podia fazer e as falhas que a gente tem condição de consertar. E eu acho que foi isso que fez as pessoas perceberem que eu quero ser aquilo que o vereador é. A voz do povo, abrir o caminho e poder construir projetos que vão ser bons para a cidade. Além de fazer o meu papel primordial, que é fiscalizar. Eu tenho que fiscalizar, gente. Não é porque eu não gosto de X ou Y. O meu papel é fiscalizar. As entender isso. Exato. Que o vereador é um fiscal. Isso, eu não tenho que passar a mão na cabeça de todo mundo. Inclusive, quando eu faço a crítica, eu não faço uma crítica que é pessoal. Eu não gosto desses ataques pessoais. Se eu tenho que criticar a gestão, eu vou falar, eu estou criticando a gestão. Se eu tenho que criticar um colega vereador, eu estou criticando o vereador, não a pessoa. As pessoas hoje, elas estão confundindo muito isso. Sim. Elas atacam a pessoa que é. Aí começa a falar que, sei lá, inventa um monte de coisa. Não sei o que você está falando. Sabe? Então, não. Vamos falar sobre... Eu estou aqui, eu preciso fazer a crítica da gestão. Eu preciso fazer a crítica de um projeto. Eu preciso fazer a crítica de um trabalho. É isso que eu vim fazer aqui. Eu acho que isso eu consegui mostrar durante a nossa campanha. Foi muito bacana. A gente trouxe a pauta, né, da educação. A gente tem projetos muito bacanas para a educação. O principal que eu estou pautando é o passe livre estudantil, né, para todo estudante poder ir estudar de graça. Já acontece em várias cidades do Brasil. Com certeza. Sabe? E isso pode ser uma realidade em Divinópolis. A gente quer trabalhar para isso. Né? Eu tenho essa vontade, eu tenho esse sonho de ver cada vez mais pessoas nas universidades, cada vez mais pessoas tendo conhecimento para empreender, para seguir o sonho dessas pessoas. Então, eu estou aqui para isso. E eu acho que eu consegui passar essa mensagem durante a minha campanha e foi isso que me fez ter esses 2.195 votos. O apoio que eu tive da Lohana, a minha trajetória enquanto professora e toda a minha campanha de rua nos 45 dias. Acho que as pessoas me conheceram. Eu sou isso aqui que você está me conhecendo, eu sou isso aqui no ar, fora do ar, na rua. Eu sou até um pouco muito, dizem, paquita, né? Que eu sou muito feliz, muito alegre. Mas eu acho que a vida já é triste demais pra gente ser carrancudo demais, principalmente na política. Criticam quem sorri demais. Exato. E sorri de menos. É cara fechada, ou é ri demais. Oi, que chatice. Pois é, porque às vezes as pessoas olham pra mim, eu não tenho muito o perfil do político moderno, ou da mulher política moderna. Eu sou uma pessoa que gosta de cores, eu gosto de sorrir, eu gosto de rir, eu gosto de abraçar as pessoas, eu faço piada, eu não levo as coisas pro coração. Né, isso, e eu acho que a política precisa disso, um olhar sério, mas também uma leveza pra gente tratar de temas que são difíceis para a sociedade. Olha, vamos parar de novo, 4h45, daqui a pouquinho a gente volta. Tá num papo super legal aqui, gente, ainda mais que ela é professora de história. Nossa, já pirei aqui por causa disso, que eu amo história. E agora, eu sei que tem perguntas, inclusive, eu comentei aqui ao apresentar a Kel sobre a questão da pauta ambiental também, que é uma pauta
não só ambiental, mas eu acho que a causa animal também, porque eu acho que esse negócio já é o vereador de cachorro, eu não gosto dessas coisas, não. A vereadora do lixo, o vereador do rio. Não. Eu acho que é do povo. Do povo. Então, tem uma pergunta aqui da ouvinte Marlene Ferreira. Vamos soltar a pergunta dela? Boa tarde, Dirlene. Boa tarde, Kel. Uma perguntinha que, assim, acho que os divinopolitanos devem tão doidos para saber, para ver o que vai acontecer. Qual que é a posição sua em defesa do Rio Itapecerica? Você tem algum projeto? A gente pode ter uma esperança? Qual que é? Obrigada. Meu nome é Marlene, eu moro no bairro São José, em Divinópolis. Deixa eu só completar a pergunta dela pelo seguinte. Eu fui em Portugal há uns 2 anos atrás e eu tive a oportunidade de conhecer o Rio Douro, lá no Porto. E pega Gaia também, mas enfim, no Porto. E vai para o mar também. E é um rio limpo. Por que o rio deles é limpo e o nosso não é? Ótima pergunta. Eu primeiro quero agradecer a Marlene por ter mandado essa pergunta. Obrigada, tão importante. E Marlene, durante a nossa campanha, eu fiz até um vídeo falando sobre a questão ali do Rio Itapecerica, com aqueles problemas que estavam tendo ali, né, da poluição do rio. Eu comecei o meu vídeo falando que todas as grandes civilizações, a Dirlene, que agora vai gostar de eu falar isso, surgiram em volta dos rios. Sim. O Egito, em Sim. volta do Rio Nilo. Você acabou de citar aí a cidade do Porto, né, próximo ao Douro, e Divinópolis, próximo ao Rio Itapecerica. A gente tem aí o esgoto sendo jogado no Rio Itapecerica. Divinópolis não trata o esgoto como deveria, é só 3%. É um gravíssimo problema que a gente tem. E a gente não tem um projeto específico, porque o nosso momento agora é de fiscalizar e cobrar as ações que a prefeitura precisa fazer para despoluir o Rio Itapecerica. E precisa cobrar aí, né, dos responsáveis por essa questão do esgoto, para poder resolver. A gente sabe quem que é o responsável, né, pelo tratamento de água e esgoto da cidade de Divinópolis. Aliás, a gente paga por isso, né? Exato, a gente paga por isso e dizem que Divinópolis recebeu aí uma indenização de 70 milhões, que na verdade não é uma indenização, é um adiantamento de um valor que seria pago em vários anos. Agora eu esqueci a data correta, mas seria até 2041. Então foi feito um adiantamento de valores que deveria vir anualmente para o caixa da prefeitura, que seria para o Fundo de Saneamento Básico. Seriam por volta de 6 milhões, mais ou menos, por ano. Desse Fundo de Saneamento Básico, a gente poderia tirar para resolver o caso do Rio Itapecerica. Então, quando você me pergunta, Dirlene, qual que é a diferença de Portugal, que tratou o Rio Douro, para Divinópolis? A diferença é no investimento dos recursos que são destinados a isso. Então, Divinópolis hoje poderia estar investindo esses 70 milhões que recebeu de adiantamento do saneamento para resolver os problemas que estão aqui. E são vários. O Rio Itapecerica, a questão das chuvas, a falta de esgoto em vários bairros. Na época da minha campanha, eu fui ao bairro Del Rey, numa parte mais baixa ali do Del Rey. O que eu ouvi da população foi o seguinte, que me deixou muito triste. A gente não serve nem para os vereadores e candidatos vir pedir voto. Ninguém veio pedir voto aqui pra gente. E aí, quando você anda pelo bairro, você vê que é esgoto a céu aberto, animais de rua bebendo coisas ultrapassadas que não devia existir mais. Exato. E aí, quando você olha ali para essas partes de Divinópolis, você acha que você não está em Divinópolis, você não está numa cidade que é a maior cidade do Centro-Oeste. Então, para o Rio... Belo Horizonte também é assim, né? Sim, mas Divinópolis tem um potencial muito grande. Divinópolis acabou de receber esse valor. Sim. E esse valor não vai ser colocado no saneamento básico. Não vai ser colocado para cuidar do Rio Itapecerica. Isso é que me entristece. Nós deveríamos estar fazendo aí, né? E isso é o Rio Itapecerica recebendo esgoto, em torno do Rio Itapecerica puro mato. Além do Rio Itapecerica, a gente tem ali a questão das lagoas no bairro Lagoa Parque, que também recebem esgoto sem tratamento. Poderiam ser áreas para utilização do ecoturismo. Divinópolis tem um potencial muito grande. Se a gente pudesse fazer com que essas lagoas
fossem, né, revitalizadas, a gente podia ter ali um calçadão para a gente levar os nossos filhos, os nossos animais para brincar ali naquela região. Mas não, a gente tem uma degradação ambiental. Então, uma coisa puxa a outra, sabe, Mas, Dirlene? Kel, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente paga pelo tratamento de esgoto já há anos. Há anos. Por que que vocês... Claro, você acabou de entrar, tá? Eu respeito isso. Mas por que que, como vereadores, juntos, todos, não dá um jeito de pressionar essa questão, já que pagamos e não temos? É isso que eu quero fazer. Não está sendo limpo, Pois é, limpado? mas isso aí também passa muito pela gestão. Então, assim, tudo bem, eu sou aqui, eu estou falando dessa gestão atual, que já ficou 4 anos, mas é um problema que vem se arrastando e que Sim. ninguém quer resolver, porque é mais fácil ficar culpando uma empresa, é mais fácil ficar culpando o prefeito, o vereador que não faz projeto, e aí um vai travando o outro. Por isso que eu falo que na política a gente precisa ter diálogo e um entendimento que as coisas que a gente tem que resolver é para a população. O saneamento básico fica debaixo da terra, então não dá voto. Por isso que ninguém resolve, Dirlene. Por isso que as chuvas caem todo ano, e são só durante alguns períodos, porque caiu agora e com essa questão climática vai continuar caindo muito forte numa determinada época, do resto do ano não. Então, só naquele período vai ter um desgaste só para um grupo de pessoas, aí esse grupo de pessoas não me dá voto. Esse grupo de pessoas não é essencial para eu ser eleito ou não ser eleito. Então, eu posso deixar por aqui, quietinho, faço alguma mitigação, faço alguma reparaçãozinha rapidinha ali, bora lá, vou fazer obra que apareça. Entendi, mas aí a questão já entra no... Então, eu sou político para quê? Para ficar no poder. É isso que a gente estava falando, é a questão do poder. Então, eu fui eleita para ser a voz do povo e eu vou trabalhar para isso. Eu quero ver a resolução. A gente precisa colocar o dinheiro debaixo da terra. E aí a gente vê o caso agora desses 70 milhões que a prefeitura soltou ontem ou hoje, se eu não me engano, uma relação de onde vai esses 70 milhões desse adiantamento do contrato com a Copasa. E não tem nada diretamente para saneamento básico, não tem nada para o Rio Itapecerica, não tem nada para 5 áreas alagadas que tiveram esse problema aqui em Divinópolis. E aí vão pedir um empréstimo de 20 milhões. Porque é melhor pedir um empréstimo de 20 milhões para botar debaixo da terra do que pegar um dinheiro que poderia ser posto debaixo da terra, mas que não vai aparecer. E você pensa no Rio Itapecerica limpinho. Limpo, olha que coisa maravilhosa. A orla toda limpa. Olha o turismo. Olha, o dinheiro que a cidade vai receber, porque gente. a gente está no mundo capitalista, as pessoas vão falar mais do lucro e do dinheiro. Mas a gente tem que começar a pensar no bem viver. A gente precisa trazer a perspectiva do bem viver para a gente. Nós precisamos de área verde para a gente sobreviver a essa sobrecarga que a gente tem de vida. Nós precisamos do meio ambiente. O meio ambiente não precisa da gente. Só pegar um exemplo, só pegar Chernobyl. Chernobyl explodiu, é aquele caos, né? Para quem não sabe, aí foi tipo 20 mil bombas atômicas ali, arrebentou com tudo, mas a natureza sobreviveu ali. O ser humano não. Então, isso é um recado muito claro. Então, os projetos podem existir. Eu quero uma revitalização do Itapecerica, eu quero saneamento para a cidade, eu quero o fim do aterro, que a gente tem, que é problemático ali, o solo já está contaminado, as nascentes em volta ali estão contaminadas. Então, quando a gente olha o Rio Itapecerica ali agora, né, cheio daquele matinho, gente, é porque ele já está vindo contaminado. E isso é um processo de anos e anos. Então, batalhar para fechar esse aterro, para a gente fazer, né, já era para ter fechado, para a gente dar dignidade aos moradores ali do entorno, melhorar a questão da lagoa, isso traz dignidade para a população, isso protege o meio ambiente. Porque, digo novamente, a gente vai morrer, a natureza vai sobreviver. Sim, nós vamos parar de novo. Ela me lembrou uma coisa. Acho que eu já contei esse caso aqui, mas rapidinho, Clenda, eu vou chamar a música. São 5 horas e 12 minutos, gente. É porque teve no Natal, a minha irmã estava toda sentida, porque ela não ia poder vir passar o Natal por causa do meu irmão e tal. Aí ela falou, não vou poder. Eu falei, oi, não preocupe com isso não, ela não estava bem e tal. Ela falou assim, eu falei com ela assim, ao dia que você vier, a gente vai dar um passeio com ele, a gente pega ele e dá um passeio com ele. Aí ela virou e falou assim, e onde que nós vamos?
Isso pega muito. Aí eu fiquei pensando, na hora que ela fez essa pergunta, eu fiquei muda. Uai, não tem um espaço Não. verde, tranquilo pra gente. Vamos de música, a gente volta já. De volta ao nosso programa 5 horas e 20 minutos. É o último bloco, Clender? Penúltimo? Então tá. Onde que nós paramos? A gente estava falando de arborização. Esse é outro problema em Divinópolis. Sabe o que é? Conscientizar. Eu acho que você, como professora, acho que você não está dando aula mais. Não, mas uma vez professora, sempre professora. Não, eu sei, mas eu falo assim, para ter contato com as crianças e talvez com elas e com os adolescentes, colocar na cabeça deles a importância da arborização. Porque as pessoas têm uma mania de achar que a árvore suja. Sim, e é um pensamento que acompanha a gente, porque o brasileiro, como um todo, a gente tende a achar que a modernidade, que a prosperidade, que essa coisa do futuro é o concreto. Então a gente acaba concretando tudo, a gente não planta árvore, a gente tem preguiça de limpar o mato que cai ali. Gente, mas aquilo ali não é sujeira. É vida, né? E eu acho, assim, que é importante. E eu quero só fazer um adendo, porque eu fiz uma promessa de campanha de cada voto ser uma árvore. São 2.195 mudas que a gente vai plantar. A gente não vai plantar de forma aleatória, sabe, Dirlene? A gente tá... Nem pode. Nem pode. A gente está pensando, junto com outras entidades, junto com outros grupos, um plano de arborização para a cidade de Divinópolis urbano. Porque também não adianta eu ir só num lugar e plantar ali 100 mudas, 200 mudas. É importante a gente fazer esse trabalho de reflorestamento? Mas é importante a gente também arborizar o que já é o urbano. Sim, porque quanto mais arborizar, menos calor. Isso. E Divinópolis sofre com isso. Divinópolis é uma cidade muito verticalizada, né? A gente tem muitos prédios. Eu acho também. Eu acho que Divinópolis é a segunda maior cidade mais verticalizada de Minas Gerais. Isso é um problema. Se você parar para pensar, você não vê mais pardal pelo centro. Porque o pardal, ele está acostumado a áreas mais baixas. Ele faz o ninho dele nos sobradinhos e tudo. Isso vai fazendo desaparecer também alguns tipos de animais e de própria da vida pulsante na cidade. Então é importante a gente começar a discutir isso, e um dos meus compromissos também acho que pode reforçar um pouco a pergunta da Marlene nesse sentido, é esse plano de arborização. Eu tenho aí 4 anos para plantar essas 2.195 mudas, quero plantar muito mais, mas quero fazer dentro de um projeto que seja viável para a cidade. Até porque vai ter que ter alguém, vai ter que cuidar dessa árvore. Exato, a gente precisa plantar, saber como que vai ser o cuidado, o cultivo dela. Não pode ser aleatoriamente, porque ela tem que crescer, e depois que ela crescer, ela tem que ser cuidada pelo poder público. Então, tudo que a gente faz é muito pensado, sabe, Dirlene? A gente toma todos os nossos cuidados porque a gente gosta de cobrar, a gente gosta de fiscalizar, mas a gente também gosta de trabalhar certinho. Qual que vai ser seu primeiro projeto? A gente já mandou 5 projetos para a Câmara Municipal. 5. Protocolamos um projeto que para fim da escala 6x1 para os trabalhadores terceirizados da Prefeitura. A gente quer chamar uma audiência pública para estar debatendo a questão. Agora é o quê? 5x1? 6x1. Passou para 6x1. Não, 6x1. Eles trabalham por escalas. Tá. A gente quer acabar com esse processo, eles terem pelo menos 2 dias de folga garantidos. A gente tem um projeto que eu já falei aqui, que é o Passe Livre Estudantil, né, para os estudantes. Estou já conversando com os vereadores para ter emendas a esse projeto, para garantir a viabilidade para outros passageiros, sabe, mas o foco são os estudantes. Tem o da Procuradoria da Mulher, que é importantíssimo a gente ter ali na Câmara, né, voltado para a proteção das mulheres, principalmente nós parlamentares que sofremos violência de gênero na política, direto e reto. Acho que é importante estar pautando sobre isso. Tem o da data, cidade, das histórias, para homenagear todos os contadores de história dessa cidade, todos os artistas que a gente tem aqui, para estabelecer uma data de comemoração, porque Divinópolis foi eleita, se não me engano, em 2018 como a cidade das histórias por causa dessa tradição maravilhosa dos contadores de história, e a gente estabeleceu uma data, acho que é 21 de março. Que falta de valorização, né? A gente tem uma grande... Divinópolis é uma cidade com uma potência cultural, histórica, artística
incrível. Eu acho que e olha que eu morei anos em São João del Rei, que foi eleita capital brasileira da cultura em 2007. Tem ali, desde dos 1800, orquestras, as igrejas, né, coloniais, mas eu nunca vi tanta produção cultural, tanta coisa bonita acontecer, como acontece em Divinópolis, e não é valorizado. Então, a gente quer fazer esse trabalho de valorização e esse projeto vem nisso. E o projeto, que é o meu xodó, que é para separar os leitos das mães que têm filhos natimortos nos hospitais. Que a mãezinha, né, isso eu passei também por isso, minha filha, ela nasceu prematura, e a gente divide os quartos e a gente fica na maternidade. Então, você pensa, uma mãe que sofreu um aborto retido, tem que fazer um procedimento, ela fica no mesmo quarto que uma mãe que acabou de ter um filho. Que tá toda feliz. Que tá toda feliz. Então, você tem ali o contraste. Realmente. Né? Você tem um contraste ali muito forte. A mãe não consegue ficar feliz o suficiente porque tem uma outra mãe sofrendo, e a mãe que tá sofrendo, ela não consegue ter empatia ali pela outra mãe e ela sofre. Então, esse projeto de separação de leitos, tanto na rede particular quanto na rede pública, para a cidade, ela vem para acabar com esse sofrimento que é recorrente nos hospitais. Eu já passei por isso. E é o meu projeto que eu tenho no meu coração. Porque é muito importante a gente ter mulheres na política, porque nós, mulheres, conseguimos entender alguns problemas e porque a gente passa por eles. Então, esse meu projeto dessa separação de leitos, eu acho que ele é um dos mais importantes que a gente tem aí para ser pautado. Tenho certeza que os meus colegas vereadores vão ouvir, vão entender, e esse projeto será aprovado, assim... Então, são 5 já. Unanimidade. São 5 e já temos outros no forninho, porque a gente gosta de trabalhar. Foi recesso em janeiro, mas a gente... Eu sou capricorniana, gente. Capricorniana é viciada em trabalho. E eu já quis adiantar todo esse serviço, mas já tem outros vindo. Mas naquele sentido, leis que vão ser úteis para o divinopolitano. Leis que vão ser feitas para serem executadas e que são, vamos assim dizer, realizáveis. Não é só para fazer bonito no Instagram ou no Facebook aí para falar que faz e acontece, né? Eu quero fazer leis reais. Ok, a gente vai voltar para o último bloco daqui a pouquinho, 5 horas e 27 minutos. Tem a pergunta daqui a pouco a gente faz sua pergunta, tá? Sobre os professores. A gente volta daqui a pouquinho. De volta, então, 5 horas e 41 minutos, último bloco com a nossa entrevistada, a vereadora. Eu estou olhando para o mapa do Brasil ali, eu estou vendo o calor que está vindo aí para nós. Nossa... 35 graus já é quente, hein? Já. E a gente falou disso, né? Que a gente vai olha morrer. Essa árvore, gente. Tem que plantar árvore, gente. Cuidar do meio ambiente, limpar morre de calor. Vamos colocar a pergunta da menina lá, da professora? Ô, Dirlene, eu posso só mandar um abraço para a Márcia Cristina, claro. Que está ouvindo a gente. Claro. Márcia, muito obrigada, viu? Pela mensagem que você mandou aqui para mim. Quero agradecer também essa parceria que a gente vai prover aí, junto com os escoteiros mirins. E mandar um abraço também pro seu filho. E obrigado pela confiança e por estar ouvindo a gente hoje aqui à tarde. Você falou escoteiros mirins. Eu lembrei que uma vez os escoteiros estavam procurando um lugar para acampar com os meninos. Aí eu moro no sítio, se quiser acampar lá, eles ficaram super interessados. Aí mandaram mensagem, Helene, que dia que a gente pode ir e tal? Falei, tal dia. Aí, de repente, não sei, me veio um trem na cabeça. Falei, gente, acorda. Onde você tá com a cabeça de colocar a criança no meio do mato, cheio de árvore, assim, tipo floresta? É perigoso. Eu falei, gente, nossa, na hora que eles chegaram, eu já tava com vergonha. Eu fiquei com mais vergonha ainda quando eles foram ver e voltaram e falaram, Edilene, aqui não dá para acampar. Eu não esqueço isso. Boa tarde, Dirlene. Pergunta para a Kel sobre o valor do vale alimentação deles, né? No caso, professores, né? O que você achou? Vocês tiveram um aumento de quanto que você falou? No caso aqui, a gente eu não sei se ela está falando do vereador, que foi a grande polêmica do mês, né, de janeiro. Do vale alimentação dos vereadores. Dos vereadores, com certeza deve ser. Ou se é também da polêmica em torno do vale alimentação do reajustado do servidor público. As duas coisas são uma vergonha. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero dizer é que em relação ao vale alimentação dos vereadores, isso não passou por nós, vereadores que fomos eleitos. Eu fiquei sabendo
reajuste pela imprensa. Quanto que foi o reajuste? Eu Foi mais de 200%, se eu não me engano. É mesmo, foi um reajuste assustador. Assustador. E aí teve toda a explicação. Gente, só esse Brasil que é muito difícil. Muitas das coisas que foram cobradas é porque eles acham que os vereadores votaram. E isso não foi votado, não passou por mim. Foi uma portaria que foi baixada, então isso é independente de nós. Baixa a portaria? A mesa diretora. Entendi. Entendeu? Então, isso não foi passado por nós, vereadores. E quando eu fiquei sabendo, eu busquei entender os caminhos legais para a gente poder barrar aquilo ali. Mas quem faz parte da mesa diretora? Hoje, é porque ela foi eleita, né? Sim. Hoje a gente tem o presidente Israel. Então, mas então passou pela mesa diretora, que são vereadores. Isso, mas aí o que acontece? Nem tudo que é legal é moral. É importante ser dito isso. Então, dentro da brecha da lei, tinha uma defasagem desse valor do vale alimentação. Então, dentro da lei, estava ok fazer isso. Então, assim que eu fiquei sabendo, eu procurei meu jurídico, junto com o jurídico, a gente tentou achar um caminho. E a partir do momento que a gente tomou conhecimento, a gente partiu para negociação, com conversas, inclusive com o próprio presidente Israel. Foram dias da gente conversando sobre a questão. E quando a gente estava encaminhando, né, para uma solução, que era realmente a revogação disso, né, estourou aí outros problemas e aí todo mundo quis sair como grande salvador da pátria. Mas eu só me manifestei depois que a portaria foi revogada, justamente porque, Dirlene, eu gosto de trabalhar de uma forma que seja clara. Eu não gosto de fazer oba-oba nas redes sociais. Tem uma defasagem de mais de 200%? É, mais ou menos isso. Só que o que acontece? É porque isso já vem se arrastando, mas eu acho que é importante dizer que eu só fui me manifestar depois porque eu estava procurando, junto com os outros colegas vereadores, achar uma solução que fosse ponderada ali. E achou? E achamos que a gente optou, né, e a mesa diretora acatou essa revogação. Porque eu podia... E o aumento ficou em quanto? Ficou a mesma coisa, não teve. Não teve. Tá. Aí agora, uma coisa que eu gosto de dizer muito eu poderia ter vindo nas redes sociais, feito um corte maravilhoso, falando, né, que eu acabei de chegar na casa dos vereadores e tive um reajuste de 200% do meu vale alimentação. Ser política é bom demais nesse país, mas eu fui eleita para poder entender os processos e buscar uma solução que seja plausível. A partir do momento, fui para o diálogo junto com os meus colegas vereadores, a gente sentou, a gente viu que era legal, mas não era moral, então vamos frear isso. O Brasil está passando por uma crise e tudo mais. Então, a gente revogou. E eu só me manifestei depois disso. Tem um vídeo lá no meu Instagram, as pessoas podem ver. E vocês não esperem que eu saia falando tudo antes de resolver ou de ter resolvido. Eu vou falar para denunciar. Isso eu vou falar, porque é meu papel de denúncia e de fiscalização. Mas eu só falo depois que está resolvido ou encaminhado para resolver. E é importante falar isso, porque já que a gente está falando de vale alimentação, esse reajuste que teve aí o vale alimentação do funcionalismo público, inclusive os professores, que saiu de R$14 para R$15. Nossa, não estava defasado, não? Eu tô rindo de nervoso, gente, porque é um absurdo. É por isso, R$1. É um absurdo. Não, R$1 aí, porque já tá muito bom. É um absurdo que a gente vê. Você come com R$14? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum você come um almoço de R$14. E aí o vale alimentação pressupõe que é uma alimentação do dia. De trabalho, não é somente o almoço. Então aí você percebe que o almoço não está dando para comprar. Não dá. Não dá pra, depende. Tem que inteirar, né? Nossa, R$14 no supermercado, R$15 no supermercado. Gente, vocês passaram para 15. De 14 para 15. Isso. E aí... Eu teria vergonha de falar uma coisa dessa. Vamos dar um aumento aí para vocês de R$1. Pois é. Acabar com o problema. E aí a gente está aqui para discutir, né, essas questões. Eu sou uma vereadora que sou também funcionária pública, só que eu sou funcionária pública do Estado de Minas Gerais. Todos os perrengues que os funcionários públicos passam, eles passam também em níveis diferentes, dependendo do lugar que você ocupa, né? Se você é de esfera federal, estadual, municipal. Mas o funcionarismo público, ele é o que faz a coisa pública funcionar. Então, a gente precisa ter um olhar para essas pessoas, cuidar dessas pessoas também, porque são elas que cuidam da gente. São elas que estão nas escolas, são elas que estão limpando as ruas, são elas que estão nos hospitais. Então, a gente precisa ter esse cuidado.
Então, é uma vergonha isso acontecer. E eu poderia ter falado isso tudo na hora que eu fiquei sabendo pela imprensa, mas hoje eu não ocupo mais o lugar de ficar atrás das telas, jogando, né, e fazendo papel de crítica, que é muito importante, Dilene. Eu acho que é importante a população se mobilizar, de cobrar os políticos, mas agora eu saí desse espaço de militante e fui para o corpo institucionalizado. Então, eu não posso sair gritando com todo mundo. Eu preciso achar a solução. E a solução foi encontrada. Então, eu fiquei muito feliz desse caminho, apesar de ser a grande polêmica, e muita gente vai ficar falando sobre isso, mas nem tudo que é moral, nem tudo que é legal, desculpem, é moral, e foi graças a essas discussões que a gente teve que nós conseguimos revogar isso e tudo segue em paz. Inclusive, trabalhei muito fazendo esses 5 projetos de lei e trabalhando mais, conhecendo a cidade, conhecendo os problemas que assolam Divinópolis, para a gente achar realmente soluções que vão dar frutos lá na frente. Ok, e que você consiga fazer um mandato maravilhoso. Obrigada. Para continuar, então, com essas ideias na política, porque a gente está precisando de políticos que querem ser políticos para o povo. Sim. E não para ter poder. Isso. Dinheiro no bolso. Exato. Privilégios. E privilégios. A única coisa que eu quero é que todas as pessoas elas tenham acesso justo à educação, porque tendo acesso justo à educação, elas vão poder ter acesso ao trabalho bem remunerado. Com certeza. Eu quero justiça social. Eu não quero... Caridade é bom, mas justiça social é melhor ainda. Também acho. Então, eu estou aqui para ser essa voz questionadora, fiscalizadora, mas muito respeitosa por todas as pessoas que ocupam os cargos públicos e por todas as pessoas que estão ali porque elas foram eleitas pelo povo. E a gente precisa respeitar essa vontade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cobrar do jeito que tem que ser cobrado e fazer um trabalho em prol de Divinópolis. Não para o meu ego, não para corte no Instagram. Arrasou, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é ótima. Obrigada, Dilene, obrigada. Falou que você era ótima, eu já fiquei tranquila. Fiquei muito feliz. Aí agora você chegou aqui e falou, eu sou professora de história. Eu, nossa, professora de história, a gente pode sentar e ficar uma noite inteira. Vamos. Uma semana. E eu gosto muito, muito. E eu agradeço. E sempre que precisar, eu estou aqui pra gente discutir. Eu, Yara. Vamos discutir história, vamos discutir o Brasil, vamos discutir Divinópolis, vamos falar de tudo que as pessoas querem ouvir. O espaço está aberto, tá? Obrigada, você, viu, para você e outras pessoas também, claro, mas está aberto para você. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Prazer ao te conhecer. Estou muito feliz, quero estar sempre por aqui. Seus projetos sejam aprovados. Amém. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Yara, que entrou em contato comigo para poder trazer você até aqui. Fiquei muito feliz, viu? Muito mesmo. Obrigada. 5 horas e 50 minutos, daqui a pouquinho a gente volta.